dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio do fôlego, cheio da graça, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Nós vivemos a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida, está guardando a nossa vida em cada situação. Então, vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor que tem cuidado de nós em todo o tempo. Irmãos, Deus é fiel e em todo o tempo o Senhor fala conosco e nos traz direção, a direção da sua palavra, que nós, sem a palavra, nós não somos nada. Em todo tempo, nós dependemos da palavra de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus aqui, irmãos. Eu quero falar hoje, olha como Deus é tremendo, sobre a aparência das coisas, sobre a aparência das situações, aquilo que é, o que não é, não é. Será que isso é mesmo? Irmãos, vamos tomar cuidado. Deus é fiel e vai nos dar a direção. Olha só, vamos ler hoje aqui em 1 Samuel 16, 6 e 7, 2 Reis 6, 16 e 17 e Lucas 24, 15, 16. Aí eu vou pular para o 30 e vou até o 32, tá bom? Vamos lá? Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse primeiro texto aqui? É quando Deus fala para Samuel e ungir um rei dentre os filhos de Jessé, né? Lá nos filhos de Jessé tem um rei, e eu vou ungir, você vai lá ungir ele, né? Então ele não sabe quem é, né? Ele não sabe quem é não sabe quem é essa pessoa, não, o Samuel não sabe. Ele não sabe quem é. A gente já sabe, né, quem ele vai ungir e tal e tudo mais, que é o Davi, mas Samuel não sabe quem é ele ainda, né, até os versículos decorrerem. Aí, no versículo 7, não é essa história, eu só queria só te explanar aqui o que está essa história. Entretanto, Yahvé assegurou. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Meu irmão, em nome de Jesus, direção direta para você. Presta atenção diante do que você vai fazer. Às vezes nós vamos lidar com situações e a aparência está dizendo uma coisa. E eu não quero nem jogar a situação favorável, nem para uma situação desfavorável. O que eu quero falar? Busca ver as coisas segundo a direção de Deus, segundo aquilo que Deus tem. Por quê? O que acontece aqui? O Samuel, ele vai para ungir um rei que está lá na casa do Jessé. Deus não fala para ele que é o Davi. Deus poderia falar, não é? Nós não imaginamos assim, mas Deus quer ensinar coisa para o Samuel. E quer, né? Ele vai ungir, ele quer ensinar as coisas para Samuel. Deus deu todas as coordenadas, né? Olha, quando Deus fala para ele isso, ele já fica receoso por causa do Saul. Deus dá uma direção, ó, você vai lá sacrificar e tal. Aí quando chegar na hora lá, você declara lá o que tem que fazer. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida, irmãos. Nem tudo que parece é. Toma cuidado com as situações, tanto em condições afirmativas quanto em condições negativas. O que eu quero dizer para nós? Você está esperando algo. E aí você fala, puxa, é aquilo. E não é.
Aí você está esperando algo, aí a bênção chega, o milagre chega, você fala, não, não é. Eu não tô vendo, não tô, a gente já vai ver aqui já rapidinho. A gente não sei o que que é. E agora? Não tô nem enxergando, não. Isso aí não é para mim, não. Isso aí, essa situação aí, irmão, e de repente lá dentro daquela situação que a gente julgou, tem um milagre, tem uma bênção. Então eu não quero nem jogar para um lado nem para o outro. O que que eu quero trazer para mim e para você? Busca enxergar as coisas na ótica de Deus, do jeito que Deus vê para nós em nome de Jesus. Deus está projetando algo para você. Deus está projetando algo para mim. Então, não, nem tudo que parece é. Toma cuidado. Deus tem direção para nossa vida. Ele quer abençoar, quer fazer as coisas acontecer. Então, busca a direção de Deus. Aí ele fala, ó, não é esse não. Então Deus foi falando com ele conforme, espera Deus falar. Não vai pela aparência das coisas, não. Seja uma aparência boa ou uma aparência meia desfavorável diante do que você está esperando. Não vai pela aparência, não. Espera Deus falar contigo, abrir os seus olhos em nome de Jesus, porque nós olhamos a situação, falamos, é esse, fecha o negócio aí. Vamos colocar dessa maneira, né? Fecha o negócio aí. Ah, é esse. Puxa, vamos, deu certo e agora. Toma cuidado com a aparência das coisas. Em nome de Jesus, toma cuidado. Deus é fiel para nos dar a vitória. Então, o que que eu vou fazer? A aparência está dizendo uma coisa. Mas Deus sabe o que está lá no profundo. Por que que ele vê o coração? Ele vê o que está no profundo. Isso quer dizer o quê? O que que eu tenho que observar? Eu não vou conseguir enxergar o que está lá no profundo. Mas Deus sabe. O que eu quero dizer para nós, o que eu quero trazer para nós é que tem situação que você está vendo só o que está ali exposto no teu olho. Né? Eu estou vendo o que está exposto no meu olho. Eu não sei o que está lá por dentro, o que está lá no profundo. Meu irmão, Deus não enxerga é, é, como o homem. A gente só vê o que está aparente. Ó, o que, que ele fala aqui? Eis que Yahvé assegurou. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione. Ó, a gente fica impressionado com a aparência. Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse. Ó, é aparente. Olha a aparência. É grande. É isso. É aquilo. Puxa, e agora? E tal. Essa situação toda. Eis que Deus. Ó, pois eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem, como o ser humano, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, elevada consideração. Meu irmão, toma cuidado. Vai tomar uma decisão, aí vê aquela coisa aparente, aquele negócio todo estrondoso, e você fala: puxa, olha, vou tomar tal decisão. Toma cuidado em nome de Jesus. Aí ele fala assim: ó. Mas o Senhor sonda o coração, irmão. Deus sonda o coração, Deus sonda lá o íntimo, né? Dá lá o íntimo do coração, em nome de Jesus. O que que nós vamos entender? O que que nós vamos fazer com essa condição, com essa situação, em nome de Jesus? Vamos esperar Deus falar. Ele viu a aparência ali, ó. Deus falou: não, 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 não faz nada, não. Não é esse, não. Espera um pouco aí. Não foi? Não foi? Aí passou todo mundo. Deus poderia fazer, ó, é o Davi. Vai lá, chama o Davi. Depois que passou todo mundo, falou assim: ó, não tem mais ninguém aí, não. Irmãos, Deus trabalha na nossa vida em todo momento, de maneira didática, para nos ensinar, para nos dar direção, para fazer com que a gente entenda realmente como é as coisas, em nome de Jesus. Então, calma. Ó, vamos continuar aqui. Segunda Reis, né? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 16. Aqui é quando Eliseu, aqui pula para o Eliseu, né? Quando Eliseu ele tem Deus revela para ele o que o rei da Síria vai fazer e ele avisa o rei de Israel. Ó, guardas, toma cuidado de você ficar em tal lugar, toma cuidado de você
tá em tal situação, porque ó, o rei da Síria vai armar as tropas lá, irmão, em nome de Jesus. Isso deu um problema para ele lá, que o rei da Síria mandou uns cavalos lá e tal, e cercou lá, olha só. E o profeta acalmou, dizendo. Aí o menino lá dele, o ajudante dele, ficou apavorado com aquela situação toda, né? Aí vamos lá. E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com ele. Em seguida, Eliseu orou suplicando: Ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carro de fogo em torno de Eliseu. Irmão, o que ele viu ali naquela situação? Eles estavam numa situação de vale ali. E aí, naquela situação, tinha muita gente, estava cercado o lugar ali de cavalos, de carros, e eles ficaram com medo. O menino ficou com medo, mas Eliseu já tinha enxergado que o lugar estava guardado por Deus com carros. Irmão, não se impressione com a aparência. Às vezes tem uma situação que está surgindo. Deus põe a mão dele e nos guarda e vem lá com a nova situação. Ele não estava enxergando. Muitas vezes nós estamos enxergando. O Eliseu não estava, o Samuel não estava enxergando, não sabia quem ele ia ungir. Deus foi lá e falou para ele. Esse menino aqui não estava enxergando que o vale estava cercado com cavalos e carros de fogo. Veio o inimigo lá, veio a situação toda, irmão, mas Deus já estava agindo em favor dele, já estava sustentando, garantindo ali. Então, não se impressione. Ah, mas olha, por isso que eu estou colocando aqui, né? Agora uma situação, numa posição negativa das coisas, né? Ele olhou aqui com a posição negativa. O Samuel olha com a posição afirmativa do primeiro filho de Jessé, Eliabe. Então, o que eu preciso fazer? Ele já ficou com medo do que estava acontecendo. Não se impressiona, não, não fica com medo, não. Deus já está agindo, Deus é maior diante de qualquer situação, então não fica com medo. Deus já abriu ali, já vai abrir os seus olhos, você vai enxergar que o suprimento, a bênção, o milagre, o caminho, a solução Deus já deu. Então não fique de olho na aparência. Acompanhe aqui comigo agora Lucas 24:15. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, olha só, esses dois discípulos, eles estão indo para Emaús. E Jesus, depois de ressurreto, aparece lá para eles, mas eles não enxergam que era Jesus. Foram impedidos de reconhecê-lo, né? Conforme está falando aqui, né? Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, irmão. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele vai falar, ó, sou eu. Aí o Pedro vê de longe, ele lá no barco, ó, você não tem comida, você não tem peixe aí? Aí ele prepara um peixe, aí eles reconhecem pela voz. Irmãos, por algum motivo, os discípulos, os 12, enxergaram de maneira mais clara, mas teve lá um período de não estar enxergando. O que eu preciso entender? Às vezes, nós vemos as coisas e não enxergamos por causa da aparência delas, em nome de Jesus. Mas o que eu preciso entender com tudo isso? Vamos ler o versículo 30. Do 16 pula para o 30. E aqui ele vai no caminho explicando as escrituras, né? E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, Jesus para na casa deles lá e estão lá. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e os deu. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram eles. E reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura,
Não nos queimava o coração quando ele, durante a jornada, nos falava? Quando nos explicava as Escrituras? Presta atenção. Estão andando pelo caminho. Jesus encosta do lado deles. Eles não enxergam. Irmão, em nome de Jesus, toma cuidado, porque muitas vezes falando de a aparência das coisas, falando das coisas que a gente muitas vezes enxerga uma coisa, mas é outra. Toma cuidado com a aparência. Olha só, por onde que eu vou me orientar? Eu só vou conseguir enxergar as coisas como realmente elas são quando eu tomo posse do alimento de Jesus. O que que é o alimento? É a palavra de Deus. O que que eu vou fazer? Traz a palavra de Jesus para essa situação que você está vendo aí. Aparentemente, está te mostrando uma coisa, mas você não sabe se realmente é isso. Aparentemente está te mostrando algo, mas você não sabe o que é. O que que vai fazer os nossos olhos serem abertos? O alimento sobrenatural que vem de Jesus através da sua palavra. O que que isso é? É nós recebemos a revelação de Deus através da palavra de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, o que que nós precisamos entender? O Samuel chegou lá, ele não sabia quem era, ele olhou para o Eliabe, viu a aparência e tomou decisão por uma elevada condição da aparência dele lá, grandão, fortão e tal. O menino que estava com Eliseu, ele viu aqueles carros do inimigo lá, ele falou, agora nós estamos fritos, agora já era. Irmãos, mas Deus abriu os olhos dele lá e ele conseguiu enxergar. O que que nós precisamos entender? Toma cuidado com a aparência das coisas, espera a revelação de Deus julgar o que que é aquilo. Não vai pela aparência só não. Eles estavam caminhando com Jesus, o coração estava ardendo, Jesus estava explicando a palavra para eles, ó, tinha que se cumprir e tal. Eles eram os discípulos que estavam andando com Jesus, mas eram um pouco distantes. Não era Pedro, Tiago, João, não era um desses, porque eles estavam andando de longe. Eles estavam longe, porque ele fala assim, ó, ele era um profeta conhecido e tal, e ele não estava tratando Jesus como os discípulos, os 12, da mesma maneira. Então, o que, que eu preciso entender? Quando eles receberam o pão, Jesus abençoou o pão e entregou para eles, irmão, fica com o alimento de Jesus que você vai ter os olhos abertos para cada situação e não tomar decisão por aparência. Espera a palavra, espera Deus falar. Deus não falou lá com Samuel, ó, espera aí. Aí veio a palavra de Deus e falou com Samuel. A palavra de Deus falando diretamente, Deus falando com ele. Então é Deus falando. Espera Deus falar, não vai pela aparência das coisas, não. Seja uma situação afirmativa ou uma situação negativa. Olha, puxa, agora o vale está cercado de carro, Eliseu. O que que a gente vai fazer? Não, meu filho. Deus já me mostrou, tá tudo sossegado. Ó, tem esses desafios aí, mas Deus já veio com o suprimento, com o livramento, com a bênção, com o milagre. Estou andando pelo caminho, não estou reconhecendo que Jesus está do meu lado, mas o coração está, irmão, anda pela fé. Nós não falamos ontem de andar pela fé, de tomar atitudes de fé. Então, em nome de Jesus, toma atitudes de fé nessa situação para ver a grandeza e a misericórdia de Deus. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus, a todo momento nós estamos tomando decisões. A todo momento nós estamos agindo segundo a tua graça e o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, manifesta da tua graça. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, seja aniquilada com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, opera com o teu poder e a tua graça, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada. Deus, abre os nossos olhos, meu Deus, diante das situações. Nós vemos
as aparências das coisas, meu Pai. E muitas vezes nós tomamos decisões, tomamos atitudes por causa da aparência. Jesus, abre os nossos olhos espirituais para enxergar as coisas como elas realmente são. Não nos deixa, meu Deus, nos influenciar por aparências, meu Deus, seja ela negativa ou afirmativa, seja uma situação boa ou cheia de desafio. Nos guarda disso em nome de Jesus. Deus, aquilo que impede de nós enxergarmos que o Senhor está conosco, está do nosso lado, está caminhando conosco. Quebra agora, Deus, tudo aquilo que impede da nossa, tudo aquilo que tenta nos cegar, nos impedir de vermos as tuas manifestações. Abre os nossos olhos, Senhor, nós tomamos posse do teu alimento, da tua palavra, daquilo que vem das tuas mãos, Senhor, e abre os nossos olhos diante de todas as situações, em nome de Jesus. Deus, nós precisamos da tua voz para tomar atitude, para tomar decisões. Nós precisamos da tua direção, Senhor. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento em nome de Jesus e manifesta o teu poder. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.